Galera, tudo jóia? Bom dia, a paz do Senhor. Hoje nós temos uma palavra especial do coração de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos estudar a vida de Raabe, uma grande mulher, que era de um povo estranho, o povo cananeu, mas com a graça de Deus, por causa da sua fé incomum, extraordinária, nós vemos que realmente ela foi inserida, inclusive, na linha do justo, da qual veio o Messias prometido a Israel, Jesus de Nazaré, e nós vamos ver a fé desta mulher. É algo extraordinário, relatado lá em Josué capítulo 2, como Deus salva os gentios. Gentios são aqueles que não são israelitas por descendência, por ascendência natural, herdeiros do patriarca Abraão. Mas por que Deus salvou essa mulher de fé incomum? Então esse é o nosso título, Raabe, uma mulher de fé incomum. E vamos ver aqui a lei da influência, como Deus usa Raabe de forma extraordinária para poupar os dois espias que foram verificar as estruturas de segurança e como adentrar em Jericó. Nós vamos ver esse lindo exemplo de fé na vida de Raabe. Então, Josué capítulo 2 diz: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então ele deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram a ti, encontraram na tua casa, porque vieram espiar toda a nossa terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, esconder entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales de Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Então, a partir do versículo 10, nós vemos ela aqui pedindo aos 2 espias que foram poupados e escondidos por ela. Olha só, olha o que ela diz aqui. Bem sei que o Senhor, desde o 9 ali, vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíram do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais havia ânimo algum, por causa da vossa presença aqui perto de Jericó. Porque o Senhor vosso Deus é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida de meu pai e da minha mãe, como também dos meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. E o versículo 14, Josué 2, então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. E nós sabemos o final dessa história, Raabe foi poupada, Raabe foi inserida, como uma gentia prosélita, ou seja, uma gentia que recebeu o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como Deus da vida dela, e por isso foi inserida na linha do justo, na linha de Jesus. Mas o que nós podemos aprender com Raabe? Nós vemos que a história de Raabe prova que Deus quer usar qualquer um, desde que tenhamos fé e aprendamos a confiar no Senhor. Essa mulher trabalhou a vida toda como prostituta em Jericó, mas quando os israelitas se aproximaram desta cidade, embora os espias hebreus precisassem de alguém para ajudá-los a estabelecerem a melhor estratégia de conquista da cidade,
Parece que o motivo pouco lógico aqui que Raabe tem escolhido esse papel como uma conselheira ou estrategista militar. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela não ocupava nenhuma posição e nenhum título oficial na cidade. Ela era apenas uma mulher da rua, né? Uma mulher prostituta, uma mulher que vivia ali das suas prostituições. Segundo lugar, os israelitas consideravam as mulheres de classe inferiores de cidadãos comuns. Então, do ponto de vista israelita, ela não era das melhores opções, além de ser prostituta, era mulher, e naquela época, infelizmente, os homens consideravam as mulheres uma espécie de cidadão de segunda classe. Terceiro lugar, como prostituta, ela encontrava-se em uma posição ainda mais inferior do que as mulheres em gerais. Por quê? Porque as prostitutas eram tidas como também mulheres vulgares, mulheres de segunda classe, mulheres destituídas de significado ou importância dentro da sociedade naquela época. Mas pelo fato de a liderança depender menos de títulos do que de influência, Deus escolheu de forma soberana a vida de Raabe. Então os dois espias passaram na casa de Raabe e Deus usou Raabe como um instrumento poupador desses dois espiões e ao mesmo tempo salvou Raabe e toda a sua casa. Ela ajudou os espias por sua ágil sabedoria, seu tempestuoso estilo, né, e o seu esperto plano, poupou os dois espias de Israel. Assim ela salvou não somente a vida dela, mas de toda a sua casa, ajudou com que os propósitos de Deus se concretizassem na terra de Jericó e os filhos de Israel tomassem posse da primeira grande cidade que havia na terra de Canaã, que era Jericó. O nome Raabe ocupa inclusive lugar de honra na lista dos heróis da fé. Você vê isso lá em Hebreus 11:31. Só Deus pode fazer isso, transformar uma ex-prostituta numa mulher que entra na galeria da fé. Por quê que Deus fez isso? Porque Raabe foi uma mulher de fé incomum. Nós vemos claramente no trecho que eu li para vocês que ela acreditou e creu no Deus de Israel. Ao mesmo tempo tinha medo, temor do que poderia acontecer com ela, a sua casa, mas ao mesmo tempo exercitou uma fé incomum, extraordinária, poupando aqui os dois espias de Israel. Deus usa, querido, pessoas de todos os temperamentos, de todas as origens históricas, até mesmo uma prostituta, para realizar os seus propósitos, seus planos e seus projetos. Deus posicionou Raabe aqui de forma estratégica, a quem a Bíblia chamou de prostituta, aqui em Josué 2:1, numa casa construída sob o muro de Jericó. Os especialistas diziam que ela ficava na quina do muro, numa das torres da terra de Jericó. Quando dois espias hebreus buscaram ajuda dela, partilharam, claro, do entendimento que ela tinha de questões espirituais. E nós lemos sobre esse assunto. Ela descreveu como a ameaça de Israel havia tomado conta de todo o seu povo, e como todo o povo de Jericó já havia esmorecido, temido, amedrontado, estava diante do exército de Israel. Reconheceu que a terra pertencia sim aos israelitas, aqui nós vemos a fé em comum de novo, e por essa razão arriscou-se de forma voluntária a sua vida a fim de escolher os espias de Josué, e não o seu povo, a sua nação. Nós vemos isso claramente aqui em Josué 2, de 4 a 11. Raabe empregou a sua hospitalidade também, nós vemos aqui a hospitalidade dessa grande mulher de fé em favor dos seus pais, irmãos e familiares, implorando que os espias poupassem a vida de todos aqueles que pertenciam a ela, a toda a sua casa. Aqui nós vemos, né, o cumprimento da promessa lá de Atos 16. Se creres, serás salvo tu e a tua casa. Vou repetir, se creres, serás salvo tu e a tua casa. É o que nós vemos claramente aqui em Josué 2, versículo 12 e versículo 13. E os espias firmaram uma aliança com ela, concordaram com as suas palavras e cumpriram as suas palavras, poupando Raabe da morte dos demais habitantes desta cidade, tá bom? E é interessante, Raabe foi uma mulher de palavra, assim como os dois espias de Josué,
os espias de Israel. Embora pudesse ter avisado o seu rei sobre o paradeiro dos israelitas que ali estava escondido, enviou os inimigos de Israel a caçar gansos selvagens. Por quê? Porque ela de fato acreditava que Deus estava para entregar a cidade dela nas mãos dos hebreus. Até mesmo prostitutas podem ser regeneradas, salvas, libertas das suas imoralidades, das suas sujeiras, e podem, à luz da palavra de Deus, nós temos o exemplo de Raabe, até mesmo prostitutas podem ter a fé salvadora, é o que nós vemos relatado em Hebreus 11, 31. Líderes sábios lembram-se que Deus vê é o coração humano, não a aparência, não a antiga profissão, não aquilo que nós fizemos no passado. Deus vê o coração humano, enquanto muitos jamais confiariam numa mulher com uma vida pessoal como a de Raabe, Deus, porém, a escolheu de forma soberana. Pelo fato de Raabe servir fielmente a Deus, a sua família permaneceu viva, e ela foi acolhida na sociedade hebraica, ela se tornou até ancestral do próprio Jesus. Você pode ver isso lá em Mateus 1:5, que Raabe, a antiga prostituta que foi regenerada e salva, transformada pelo poder de Deus, entrou na linha do justo, entrou na linha dos ascendentes, né, dos descendentes, ascendentes ali, porque estava para cima de Jesus, a linha do justo, a linha messiânica. Olha que coisa linda. Então vemos que Raabe foi uma mulher de fé em comum. E você que está me ouvindo, é alguém de fé em comum? Como é que está a sua fé? A sua fé é extraordinária? Você tem deixado as coisas que para trás ficam, a antiga vida, a vida equivocada, errada, e tem colocado a sua fé, a sua confiança, tem obedecido, tem procurado viver uma vida correta, honesta diante de Deus? Como Raabe, você vê que Raabe, a partir de então, nunca mais caiu na imoralidade, nas suas prostituições. Até porque senão ela seria apedrejada, seria morta, e isso era proibido na terra de Israel. Mas nós vemos que aqui uma mulher que errou no passado, se arrependeu dos seus pecados, confiou no Deus de Israel, e a partir de então teve a sua história transformada pelo poder de Deus e foi salva com a fé salvadora, a fé no Senhor Deus Todo-Poderoso, tá bom? Então coloca a tua fé no Senhor, faça aquilo que é certo, corrija a tua vida de comportamentos errados do passado e viva a vida da fé, a vida extraordinária em Jesus de Nazaré. Amém? Essa é a palavra que eu tinha no coração, queria compartilhar com vocês, baseados aqui em Josué capítulo 2, de 1 em diante ali, nós vemos os versículos que relatam a breve história de Raabe, que depois some do mapa, mas ela aparece por toda a história da Bíblia como uma grande mulher, uma mulher de fé em comum. Você que é mulher que está me assistindo, como é que está a tua fé? Será que as pessoas têm percebido a tua fé? Será que você tem tido uma fé extraordinária, uma fé em comum, tem influenciado pessoas através da sua fé abençoadora? Então aprenda com Raabe e que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você contribuir conosco, de como Deus pode abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre cada um de nós, a bênção do Altíssimo, a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha de paz, prosperidade, bênção, vitória sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus inimigos espirituais. Que o Senhor abençoe o trabalho das tuas mãos, que a unção e a graça do Senhor venha sobre você de forma extraordinária, que você tenha uma fé em comum, uma fé pujante, uma fé corajosa, assim como Josué, assim como Raabe, assim como os grandes personagens da Bíblia Sagrada, possamos entrar na galeria da fé de homens e mulheres extraordinários que fizeram grandes feitos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni e não esqueça de nos ouvir também nas plataformas de áudio, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. É só colocar na lupinha do procurar, coloca lá Igreja Casa na Rocha, tudo junto, Igreja Casa na Rocha. Nós temos dois canais, o canal da igreja e o canal do Pastor Giovanni, disponível com mais de 2.700 áudios disponíveis para você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Um abraço, beijão.
Deus seja contigo, um bom dia, a graça e a paz do Senhor. Nesse sábado, não esqueça, culto de jovens, às 19 horas na Igreja Casa na Rocha. No domingo, às 9 horas da manhã, culto dominical, escola bíblica dominical. E domingo à noite, o nosso culto da família abençoado às 19 horas. Toda quarta, às 20 horas, também temos o culto da fé, um culto especial. E venham participar das nossas células, entre em contato conosco através de todas as nossas informações e mídias sociais que estão aqui embaixo. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família. Amém e amém.